Olá, aluno, olá, tutor, seja bem-vindo à terceira aula da disciplina Recrutamento e Seleção. Eu sou a professora Cláudia Napoli e o tema da nossa aula hoje é fantástico, é a entrevista e a avaliação do processo de seleção. Eu disse para vocês que a nossa disciplina ela está estruturada em 4 aulas. Na primeira aula, nós falamos das bases para a previsão de pessoal e das fontes de recrutamento. Analisamos o mercado de trabalho, o mercado de recursos humanos e onde que nós vamos buscar esses talentos. Como que vamos divulgar as nossas vagas aí no mercado de trabalho, no mercado de recursos humanos e captar os melhores talentos. Na segunda aula, nós falamos de seleção e apresentamos para você, aluno, diversas técnicas, os tipos de testes de conhecimentos gerais, específicos, falamos dos testes psicológicos, testes práticos, provas situacionais, falamos também dos jogos e das dinâmicas de grupo dentro do processo de seleção. Essa terceira aula, nós vamos focar a entrevista, considerada a técnica de seleção mais utilizada pelas organizações. Todo processo de seleção tem, no mínimo, uma análise de currículo e uma entrevista. E é por isso que essa aula de hoje requer atenção especial para que nós possamos adquirir as técnicas, entender como planejar e como conduzir uma boa entrevista de emprego. Muito bem, mas eu convido você para conhecer quais são os conteúdos que vão fazer parte dessa aula de hoje. O que nós precisamos abordar para dominar as técnicas da entrevista? Primeiro, quando realizar a entrevista na seleção? O que se espera com a entrevista? E como que nós podemos fazer o planejamento dessa ferramenta de seleção? Vamos falar dos diferentes tipos de entrevista, das etapas da entrevista, que isso a gente vai então trazer as técnicas de condução em etapas, e da importância de nós termos um roteiro. Qual a importância do roteiro aí para a entrevista de seleção? Vamos falar também da postura do entrevistador e, finalmente, da avaliação da seleção. Quais são os indicadores que podem mostrar que um processo de seleção foi bem realizado? Então, olha só que interessante esses conteúdos previstos para a aula de hoje. Mas nós precisamos de uma série de conhecimentos que nós chamamos de conhecimentos prévios, que são fundamentais para nós discutirmos a entrevista dentro da seleção. Vamos ao quadro. Primeiramente, vamos entender o que é a entrevista e depois por que utilizar, quando realizar e o que se espera, quais são os objetivos que eu quero alcançar com a entrevista. Vamos falar também de como preparar essa entrevista. E quando eu falo em preparo, eu considero tanto o ambiente físico quanto também o que eu chamo de ambiente emocional da entrevista. E também vamos falar sobre como determinar o conteúdo dessa técnica, desse momento aí entre entrevistador e entrevistado. Mas, avançando um pouquinho mais ao quadro, a entrevista é o quê? É nada mais, nada menos do que um processo de comunicação entre o entrevistador e o entrevistado. E como processo de comunicação, tem alguns elementos que são fundamentais. Aqui, nós temos, portanto, o entrevistador como um emissor que vai transmitir uma mensagem para um receptor. E para isso, ele vai utilizar um canal de comunicação. Que canal de comunicação? Nós temos aqui o nosso aparelho fonador, a língua portuguesa, que é o nosso código aí de comunicação. Temos também aqui a Libras, um outro código de comunicação. Como é que a gente adapta todas essas estratégias, né? Então, mas nesse caso aqui, nós estamos falando de como conduzir, qual é o canal que a gente está usando aí para se comunicar com os candidatos. E aí, voltando ao quadro, o resultado desse processo de seleção é o que nós chamamos aqui de seleção, de comunicação, é o que nós chamamos de feedback.
Se eu fiz perguntas que foram entendidas perfeitamente pelos candidatos e ele me deu a resposta adequada, significa que esse processo de comunicação está tendo resultado positivo. Se o candidato não entendeu a minha pergunta, eu preciso reelaborar, realimentar esse processo de comunicação. Um processo de comunicação, ele pode sofrer a interferência de alguns elementos que nós chamamos de ruídos. Quais são, portanto, alguns dos ruídos que nós podemos sofrer aí dentro desse processo de comunicação? Alguns ruídos são ruídos que nós chamamos do ambiente e outros do indivíduo. Como ruídos do ambiente, nós temos, por exemplo, a temperatura da sala onde você vai conduzir essa entrevista. Se está muito frio, a pessoa pode ficar desconfortável, ou se está calor demais dentro dessa sala. As interrupções, se tem telefone tocando, pessoas entrando e saindo da sala o tempo todo, isso pode se tornar um ruído, pode atrapalhar a comunicação entre entrevistador e entrevistado, barulho, enfim, são vários elementos do ambiente físicos, digamos assim, que podem atrapalhar esse processo de comunicação. Mas tem também alguns ruídos que são do indivíduo. Por exemplo, quem de nós já não participou de uma entrevista de seleção? Nós sabemos que, enquanto candidatos, o candidato fica nervoso, ansioso, preocupado. Então, esse pode ser uma barreira para esse processo de comunicação. A barreira não é só do candidato, pode ser do entrevistador também. Da mesma forma que o candidato fica ansioso, nervoso, quando eu tenho um entrevistador que ainda não tem muita prática com a entrevista de seleção, o próprio selecionador pode estar nervoso e ansioso com aquele processo. O selecionador, o entrevistador, pode também estar com pressa. A pressa pode ser um ruído ao processo de seleção, porque eu não vou escutar adequadamente, eu vou querer terminar logo e eu posso não fazer uma escolha assertiva ou tomar uma decisão ou fazer uma recomendação assertiva sobre esse candidato. Então, veja, enquanto processo de comunicação, a entrevista é uma técnica subjetiva, porque ela também pode sofrer interferência das crenças pessoais do entrevistador. E é por isso que eu gostaria de destacar a importância do entrevistador manter uma conduta, uma postura ética durante todo o processo de seleção, em especial na entrevista. O resultado da entrevista não pode ser influenciado pelas opiniões pessoais do entrevistador. Uma decisão final, ela deve ser baseada em dados que você obteve ao longo dessa conversa e que você registrou para comparar esse candidato com outros candidatos aí que você vai entrevistar. Então, veja que importante que é essa técnica de seleção e a gente ter essa compreensão dos ruídos que podem interferir nessa prática. Voltando ao quadro, quando, então, e por que realizar a entrevista? A entrevista ela pode ser realizada em vários momentos aí de um processo de seleção. Pode ser usada como triagem no início do processo de seleção. Eu posso usar uma entrevista de triagem. E como que eu utilizo a entrevista de triagem? Imagina, então, que a nossa empresa, que nós estamos trabalhando desde a primeira aula, que é a KXY, nós já sabemos que ela atraiu para essa vaga, para esse cargo de recepcionista, 35 candidatos. Como é que eu vou filtrar? Como é que eu vou selecionar? Será que eu vou levar todos esses 35 candidatos para todas as etapas da seleção? Eu posso usar, no início do processo de seleção, uma entrevista em grupo, onde eu vou colocar essas pessoas interagindo, eu vou fazer perguntas, vou pedir que essas pessoas se apresentem, ou eu vou usar alguma técnica que eu defina ali numa entrevista de grupo, para eu já fazer um primeiro filtro. Então, uma entrevista de triagem, ela pode acontecer
presencialmente, e a entrevista de triagem hoje existe uma tendência grande de que ela aconteça online. O entrevistador, ele faz uma série de perguntas online e o sistema corrige essa entrevista dentro daquilo que você tem como expectativa de resposta desses candidatos. Então, ela pode acontecer online também, essa entrevista, como uma entrevista de triagem. Voltando ao quadro e entendendo outros momentos em que a gente pode utilizar a entrevista, ela pode ser usada também para aprofundar na pesquisa sobre os dados dos candidatos. E por isso ela pode estar no meio do processo de seleção. Eu preciso definir quantas entrevistas eu vou inserir na seleção e quais entrevistas. Uma de triagem lá no início, uma no meio com o gestor da área e uma no final com o profissional de RH, ou ao contrário, o RH entrevista primeiro e depois o gestor da área, que é quem vai tomar a decisão final. E eu também posso utilizar a entrevista para checar informações após a realização de outras etapas e, com isso, fechar um parecer final. E daí aqui eu coloco esse tipo de entrevista mais no final do processo de seleção, porque eu vou fechar um parecer final. Ela é uma entrevista mais conclusiva. Então, olha, é muito interessante os momentos em que eu posso utilizar a entrevista no processo de seleção. Mas vamos ao quadro entender o que eu espero com a entrevista. Primeiro, eu espero obter informações pessoais sobre os candidatos. Por exemplo, levantar informações e hipóteses sobre as habilidades, interesses, o temperamento desse candidato, verificar se ele retém todos os recursos necessários para desempenhar aquelas tarefas que fazem parte daquele cargo. E olha, aluno, que interessante, quando eu falo em recurso, eu estou falando das competências técnicas e também das competências comportamentais necessárias para que aquele candidato desenvolva bem as tarefas de um futuro cargo. Mas, além das competências técnicas e comportamentais, na entrevista eu tenho como objetivo perceber se esse candidato vai conseguir se adaptar às normas e regras e à cultura da minha organização. É nesse momento que eu vou perceber se esse candidato tem aquilo que nós chamamos de fit cultural. Então, se ele vai ter potencial, capacidade de se adaptar à cultura, normas e regras da minha empresa. Olha só que interessante. A entrevista realmente é uma técnica que nos possibilita grandes percepções sobre os candidatos. Voltando ao quadro, nós aqui, ainda o que eu espero com a entrevista? Eu espero obter também fatores relacionados com o histórico profissional, educacional, familiar, socioeconômico desse candidato. Eu também espero obter algumas informações complementares que não foram reveladas durante a aplicação de outras técnicas. Às vezes, aluno, eu tenho uma percepção durante a aplicação, por exemplo, de uma dinâmica de grupo, de que aquele candidato, ele às vezes é introvertido, mas ele tem tecnicamente muita competência. Tecnicamente ele é muito bom. Ele é introvertido mesmo ou ele estava meio acuado durante a dinâmica de grupo, ele se sentia um pouco mais introvertido só naquele momento? Talvez ele possa se expressar melhor, e então quero confirmar essa percepção que eu tive. Então, essa entrevista tem esse objetivo também de confirmar percepções que você teve sobre os candidatos. Voltando ao quadro, nós temos aqui também um momento importantíssimo, um objetivo importantíssimo para ser cumprido com a entrevista, que é fornecer informações ao candidato. Ora, da mesma maneira que a empresa está avaliando esse candidato e se ele possui as competências técnicas, comportamentais e fit cultural, para poder ser bem-sucedido nesse cargo, numa futura contratação, o candidato também tem
todo o direito de saber, aluno, se a empresa lhe interessa. Portanto, enquanto selecionador, você, durante a entrevista, precisa esclarecer para o candidato todas as condições daquela vaga, fornecer informações, todas as informações necessárias para que esse candidato possa tomar uma decisão se a empresa realmente lhe interessa ou não. Então, é uma via de mão dupla. Eu verifico o que o candidato me oferece, mas eu também mostro o que eu ofereço. E assim ele vai verificar o seu interesse. Ao quadro. Eu tenho um outro objetivo aqui com a entrevista, que é integrar todos os dados para fechar um parecer final, para chegar a uma conclusão sobre as reais potencialidades desse candidato. Então, a entrevista, ela cumpre papéis fundamentais aí como técnica de seleção. Voltando ao quadro, como que deve ser, então, a preparação da entrevista? E aqui a gente começa a trazer algumas técnicas para vocês. Primeiro, eu preciso pensar no ambiente. Eu já tinha destacado isso para vocês. Eu preciso pensar no ambiente físico, ou seja, tem que ser um ambiente silencioso, confortável. Preciso evitar as interrupções, ter uma temperatura adequada. Mas eu não posso pensar só nisso. Eu preciso também tomar um cuidado especial com isso aqui, que é o ambiente emocional da entrevista. Criar um ambiente de acolhimento, de empatia, porque, como eu também já disse aqui, o candidato, muitas vezes, ele chega nervoso, ansioso. Se você se coloca no lugar dele e entende isso, você vai criar um ambiente agradável, sorria para esse candidato, seja receptivo, fala uma amenidade, né? Crie um clima, um ambiente favorável para que você possa obter o máximo desse candidato. Para que ele possa falar com desenvoltura, para que você possa perguntar também com liberdade total para esse candidato. Voltando ao quadro, então, nós precisamos agora, depois que falamos de preparar o ambiente, eu preciso pensar no conteúdo da entrevista. Partindo de que eu elaboro as minhas perguntas ou eu me preparo para essa entrevista? A elaboração de um roteiro com base no currículo do candidato e nos requisitos do cargo presentes na descrição de cargo, na análise de cargo e no perfil da vaga. Então, olha só, é baseado no currículo desse candidato e naqueles documentos que a gente vem destacando a importância desde a primeira aula. Descrição de cargo, análise de cargo e perfil da vaga. A entrevista vai me ajudar a perceber se esse candidato tem aquelas competências indicadas ali nesses documentos, no perfil da vaga. Técnicas e também comportamentais, essas competências. A entrevista tem que dar conta de verificar isso. Ela é um complemento a todas as outras técnicas, como, por exemplo, os testes práticos, conhecimentos gerais, específicos, psicológico. A entrevista vai fechar esse parecer final. Então, ela deve dar conta de entender esse cargo. Então, o entrevistador deve conhecer profundamente o cargo para investigar as competências descritas nesses documentos. Muito bem? Então, é a partir daí que eu vou preparar o conteúdo da minha entrevista. Mas vamos agora conhecer a nossa situação geradora de aprendizagem. O João é gestor de RH da empresa KXY e está conduzindo a seleção para uma vaga de recepcionista. Ele já realizou os testes e a dinâmica de grupo com os candidatos classificados. Agora ele está planejando, juntamente com o gestor da área, a etapa das entrevistas. Para isso será necessário, primeiro, conhecer os tipos de entrevistas e definir como e quando utilizar. Conhecer as etapas de condução da entrevista e a postura ideal do entrevistador. Conhecer os itens que devem fazer parte de um roteiro de entrevista.
E, finalmente, realizar a devolutiva e avaliar a eficácia da seleção. Todos esses aspectos nós vamos discutir através de situações-problema a partir de agora na nossa aula. Vamos conhecer a primeira situação. De acordo com o perfil da vaga, para atuar na recepção da empresa KXY, o profissional deve ser comunicativo, ter iniciativa, bom relacionamento interpessoal. Para identificar essas competências, o João e o gestor da área decidiram que os candidatos passarão por 3 entrevistas. Você conhece os tipos de entrevistas e quando aplicá-las? Olha só. Que interessante. Para que a gente possa discutir, então, os tipos de entrevista e a importância do bom preparo, eu selecionei um vídeo para vocês. Ele é um vídeo em inglês. Não se preocupe, eu não preciso de tradução para ele nada, nem de legenda. O meu objetivo com você, aluno, é que você perceba a situação. Faça uma leitura, uma percepção. É um vídeo rápido, curto, é uma propaganda. E eu gostaria que vocês pensassem aí em estratégias que os candidatos adotam para se sair bem nos processos de entrevista. Acompanhe comigo o vídeo. Mr. Goodman. What makes you think you're qualified for this job? Oh! Ah! Stop punching me! Stop punching Please, me. sir, no! Don't throw me! No! Not the fish. Don't touch me! Get your hands off of me! Ah! Don't throw me out! Nice. Here it is, huh? Get it? Você vê que interessante? Nós temos que estar, enquanto entrevistadores, selecionadores, preparados para uma situação como essa. Os candidatos têm as suas estratégias pessoais e, como nesse vídeo, ele combinou com um amigo que foi lá, se fingiu de louco, enlouqueceu, né? E conseguiu a vaga porque assustou os demais candidatos. Então, essa foi uma estratégia. Os candidatos têm estratégias e nós, enquanto entrevistadores, temos que pensar que imprevistos e surpresas podem acontecer. Por isso, quanto mais nós nos preparamos, melhor e pode ser conduzida essa técnica de seleção, a entrevista. Então, vamos ao quadro. Quais são os tipos de entrevistas que nós podemos ter? Eu já havia falado para vocês da importância da entrevista em grupo, normalmente usado para triagem dos candidatos e realizada muitas vezes no início do processo de seleção, justamente para eu poder fazer um filtro desses candidatos. Então, a entrevista em grupo, ela é muito utilizada, então, no início do processo de seleção. Existem alguns autores que colocam uma diferença entre a entrevista coletiva e a entrevista em grupo. A entrevista em grupo é quando eu tenho muitos candidatos e poucos entrevistadores, 1 ou 2 entrevistadores observando ali a situação e conduzindo o processo. E a entrevista coletiva é quando você tem um candidato e vários entrevistadores. Alguns autores colocam essa diferença. Outros dizem que a entrevista coletiva ou entrevista em grupo é a mesma coisa. Mas vocês podem encontrar essa diferenciação e ambas são possíveis de acontecer. Ok? Então, sempre no início, com esse objetivo de fazer uma triagem, você vai perceber através da entrevista em grupo autoconfiança, capacidade de comunicação, como esse candidato lida com uma situação de estresse e de pressão que essa entrevista em grupo, né? Você está frente a outros candidatos que estão concorrendo com você a mesma vaga, é uma situação de estresse. Como que eu lido com isso? O outro tipo de entrevista é a entrevista individual. E eu posso inserir quantas entrevistas eu quiser individuais aí no processo de seleção. Eu posso ter uma entrevista com
o pessoal do RH, uma com o gestor da área, às vezes, dependendo se é um cargo executivo, eu posso colocar uma entrevista com o presidente da empresa, vai depender do cargo, da complexidade desse cargo e do seu objetivo. E você vai inserir quantas entrevistas são necessárias para você perceber todas aquelas competências que você está investigando. Um outro tipo de entrevista é a entrevista online, que é uma das grandes tendências hoje nas organizações. A entrevista online, ela pode acontecer de algumas maneiras. A primeira maneira, ela pode ser uma entrevista online de triagem no início do processo de seleção, onde os candidatos vão preencher formulários padronizados, é uma entrevista padronizada. E sabe que hoje, com essas ferramentas tecnológicas de inteligência artificial, existem alguns programas que você colocando essa entrevista online, ela consegue calcular, por exemplo, a velocidade com que você digita as respostas nesse formulário. Se você escreve e apaga várias vezes, ela consegue verificar isso, porque escrever e apagar várias vezes pode indicar falta de domínio de conteúdo. Então, essa é uma das maneiras de você ter a entrevista online estruturada, com formulários pré-determinados. O entrevistado, o candidato, vai ter um tempo limitado para responder as perguntas e um sistema pode estar fazendo essa análise e trazendo o resultado para a organização. Reduz custo. Uma outra maneira é você fazer a entrevista online através de Skype, né? Através de uma ferramenta em que você está no vídeo. Por quê? Porque, primeiro, essa habilidade de você se comunicar através do vídeo é uma habilidade que vem sendo muito buscada nos profissionais contemporâneos. Então, eu já verifico se esse candidato tem essa capacidade. Segundo, que eu reduzo o custo de deslocamento. Um candidato mandou o currículo, mas eu estou no sul e ele é do norte. E para evitar, nesse momento inicial do processo de seleção, ou no meio de um processo de seleção, no início, vamos dizer assim, esse deslocamento do candidato, eu posso reduzir custo fazendo, então, uma entrevista online. O interessante é que se você vai participar de uma entrevista online, através de Skype, através de uma ferramenta de comunicação em que você vai ver e vai estar presente no vídeo, o preparo que o candidato tem que ter e que o selecionador é o mesmo preparo e organização de que uma entrevista presencial. Eu tenho até um caso interessante aqui para compartilhar com você, aluno. Eu estava lendo um caso esses dias atrás de uma pessoa que foi participar de uma entrevista online. E ela se preparou, né, daqui para cima, colocou a roupa lá, sentou, se conectou no horário certo, que foi combinado com o entrevistador, tudo acontecendo bem. Mas o candidato esqueceu que lá na cozinha tinha deixado uma água fervendo. Naquele tipo de chaleira, que a hora que a água ferve ou o leite ferve, começa a apitar. De repente, no meio da entrevista, começou a apitar aquela chaleira que nem doida, né? E aí atrapalhou, o candidato precisou levantar e desligar, porque senão não ia conseguir. Hora que levantou, ele estava vestido só daqui para cima. Daqui para baixo estava com roupa de baixo, com lingerie. Né? Então, olha só, o seu preparo para uma entrevista online, para evitar surpresas, deve ser o mesmo. Você tem que se vestir, se preparar, evitar que o seu gatinho fique passando por cima ali do seu computador. Enfim, faça a preparação da melhor maneira possível, tanto o candidato quanto o entrevistador. E aí, voltando ao quadro, nós temos também a entrevista por competência, que é uma tendência dentro das organizações. A entrevista por competência, ela é considerada uma maneira mais objetiva de você avaliar as competências de um candidato. Sabe por quê? Porque a partir desse tipo, a metodologia da entrevista por competência permite que você pontue o candidato dentro daquelas competências investigadas.
Então, por isso ela é considerada uma técnica mais objetiva. E aí, como eu falei para vocês, a entrevista ela é muito importante num processo de seleção. A nossa aula da próxima semana, a aula de número 4, ela vai ser totalmente sobre a entrevista por competência. A entrevista por competência. Então, nós vamos trazer para vocês na próxima aula uma aula inteira, né? Essa metodologia. Nós vamos trabalhar com a autora Maria Rita Graminha, que traz uma metodologia de entrevista por competência, ok? Então, continuando aqui no nosso quadro, nós temos aqui uma outra maneira de classificarmos os tipos de entrevista, né? Então, nós temos aqui a entrevista que nós chamamos de totalmente padronizada. Então, você tem algumas perguntas fechadas e um roteiro prévio. As perguntas de uma entrevista totalmente padronizada são questões de múltipla escolha que não permitem um candidato usar a criatividade e falar livremente. São perguntas com respostas sim, não, falso, verdadeiro, concordo, discordo, agrada, desagrada. Então, ela não permite que o candidato se expresse. Voltando ao quadro, o próximo tipo de entrevista que eu tenho, né, é a entrevista estruturada, onde eu tenho perguntas que são feitas previamente, mas eu dou oportunidade do candidato falar livremente. As respostas são abertas, mas é muito importante. Eu sou adepta desse tipo de entrevista, da estruturada, porque você tem lá a sua lista de itens, o seu roteiro de entrevistas. Isso permite que você seja mais justo ao longo desse processo de entrevista, porque você vai fazer as mesmas perguntas a todos os candidatos e com isso você consegue compará-los. Então é importante que a gente consiga fazer esse tipo de entrevista, tá? As questões permitem, então, que o candidato se expresse livremente. Voltando ao quadro e ainda entendendo os tipos de entrevista que nós teremos e podemos ter, nós temos a entrevista que nós chamamos de diretiva. Então, o entrevistador, ele não tem um roteiro prévio, ele não tem perguntas formuladas. Ele vai formulando as questões ao longo da entrevista, conforme o andamento, né? E a avaliação fica por conta daquilo tudo que o candidato demonstra, os conceitos que ele tem pré-estabelecidos e etc. E, finalmente, a entrevista não diretiva, ela é não estruturada, ela é informal e ela é exploratória. A sequência de assuntos, ela fica a critério do entrevistador. E o entrevistado também, ele pode falar livremente, fala o que quer, da maneira que quer, por quanto tempo quer. O selecionador vai estimulando só que fale. Então, é assim que são classificadas os tipos de entrevista. Mas, então, vamos resolver essa situação. A entrevista tem um papel de destaque na seleção, porque permite contato direto com o candidato, podendo conhecê-lo melhor. A escolha do tipo de entrevista precisa atender às necessidades do preenchimento da vaga. A escolha bem feita e a aplicação criteriosa garantem a possibilidade de obter sucesso na seleção. Para a vaga de recepcionista da empresa KXY, o João e o gestor da área optaram por entrevistas estruturadas, ou seja, com a presença de um roteiro. Uma entrevista em grupo, uma individual com o João do RH e uma individual com o gestor da área. Muito bem, olha só, agora você já conhece, aluno, os tipos de entrevista que você pode utilizar. Vamos à próxima situação. O João sabe que o sucesso da entrevista depende da habilidade do entrevistador em conduzi-la. Uma entrevista deve ser conduzida em etapas. Então, aqui nós vamos apresentar as etapas de condução de uma entrevista. E eu peço a total atenção de vocês. Quais são essas etapas? Abertura, pesquisa, troca e fechamento.
Nesse momento, João está orientando o gestor da área responsável pela vaga sobre essas etapas. Ora, RH, enquanto área estratégica, ela traz para os gestores o conhecimento de como conduzir essas etapas, de entrevista, inclusive, porque é esse gestor que vai tomar a decisão final. Como devem ser conduzidas cada uma das etapas da entrevista? E a postura do entrevistador interfere no resultado? Vamos verificar isso agora. Muito bem. Quais são, então, as etapas da entrevista? A primeira etapa é a etapa da abertura. Esse aqui é o que nós chamamos do momento do aquecimento, onde o entrevistador ele se apresenta e ele expõe a proposta da entrevista, como que ele vai conduzir essa entrevista. Esse momento da abertura, eu costumo dizer que é o momento mais importante, um dos mais importantes da entrevista, porque é nesse momento que você vai criar aquele ambiente emocional, o clima da entrevista. Então, seja acolhedor, faça um quebra-gelo, né? Deixe esse candidato descontraído, fale uma amenidade, então, para que ele possa se sentir mais descontraído nesse momento que normalmente é tão tenso, né? Então, é esse momento de abertura, você vai explicar como a entrevista vai ser conduzida. E eu sugiro que quando você utiliza o roteiro, você também deve falar aí no início, na abertura, que você ao longo da entrevista vai fazer algumas anotações, né? Para que você não se esqueça de informações importantes sobre esse candidato. Porque daí você, às vezes você não se lembra o que ele falou. Então, é importante que você anote no momento aquilo que sobressaiu de informação ou é uma coisa diferente do que você esperava, então faça pequenas anotações. Então, mas avise esse candidato que você vai perguntar, né? Vai anotar. Voltando ao quadro, a segunda etapa é a etapa da pesquisa. E essa etapa da pesquisa aqui, ela é considerada a etapa mais extensa da entrevista. Porque, sabe por quê? Ela tem como objetivo obter desse candidato todas as informações necessárias para que ele faça uma avaliação do perfil pessoal e profissional desse candidato. E aluno, nesse momento aqui que você vai utilizar o quê? Você vai utilizar o roteiro. É nessa fase da pesquisa, porque você vai colocar ali todas as perguntas necessárias para que você identifique o perfil desse candidato e possa fechar um parecer. O entrevistador ele não pode ter medo de perguntar, tem que perguntar, tem que fazer todas as perguntas importantes para que esse candidato realmente se expresse e que você identifique aí se ele realmente é o mais adequado para a vaga. A próxima etapa é uma etapa que eu também considero muito importante, que é a etapa da troca. Então, é o terceiro momento de uma entrevista, onde você vai deixar o candidato falar. Você vai deixar o candidato fazer todas as perguntas que vão revelar os seus interesses, os seus valores, as suas atitudes e as suas preocupações. Normalmente, essas perguntas estão relacionadas ao cargo, às condições de trabalho e também à empresa. Porque, como nós também já destacamos nessa aula, da mesma maneira que nós estamos avaliando se esse candidato detém lá as competências técnicas, comportamentais e fit cultural, esse candidato também tem que saber se o cargo lhe interessa. Então, ele tem que fazer perguntas. Esse é um aspecto que a gente percebe, que a gente avalia. Será que esse candidato se preparou para o momento da entrevista? O que ele quer saber sobre a empresa? Muitos candidatos ali nesse momento da troca, eles não fazem perguntas nenhuma. E o nosso papel enquanto entrevistador é estimular que esse candidato faça perguntas. Ele precisa entender corretamente as condições de trabalho, os requisitos do cargo, os benefícios oferecidos pela empresa, para ele fazer essa avaliação do real interesse dele por aquela vaga. Então, esse momento de troca é fundamental.
Hoje a gente orienta os candidatos para que eles se preparem para esse momento da troca, porque fazer perguntas para o selecionador é bem visto. A gente vê isso enquanto selecionador, entrevistador, com bons olhos. O candidato precisa se preparar para perguntar, para entender o que é esse cargo e para saber como que ele pode contribuir para o crescimento da empresa. E, finalmente, a última etapa de condução de uma entrevista, vamos ao quadro, é a etapa do fechamento, né? Onde você vai dar um breve feedback sobre a entrevista. Você não precisa dizer nesse momento se esse candidato foi aprovado ou não, mas você precisa posicioná-lo sobre como vai ser o prosseguimento do processo de seleção, se vai ter outras etapas ou não, e como que ele vai ficar sabendo do resultado dessa etapa ou e se ele passa para outras ou não. Então, é nesse momento em que você vai agradecer a participação dele e dizer como que vai ser a sequência aí da seleção. Mas muito bem, vamos entender nesse momento que a gente já conhece as etapas de condução da entrevista, como que deve ser a postura do entrevistador durante esse momento. Vamos lá. Primeiro, quais são as competências do selecionador? Deve ouvir com atenção, ter capacidade de análise e síntese, ter empatia, conhecimento técnico. E é isso que a gente está trazendo nessa aula, não é mesmo? As técnicas de condução de uma entrevista. Não interromper demais, isso é a postura, né? O candidato deve ser acolhedor, não realizar julgamentos, né? Se basear a sua decisão, o seu parecer em fatos, em dados, não em julgamentos pessoais. É necessário sensibilidade, percepção aguçada, autoconhecimento por parte do avaliador, pois, do contrário, ele pode confundir o processo de seleção com os seus gostos pessoais, causando interferência nos resultados aí da seleção. Olha só que interessante. Vocês acabaram de conhecer, então, as etapas de condução de um processo de seleção. Vamos resolver essa situação. Na verdade, as etapas de condução de uma entrevista. Conhecer as etapas da entrevista é fundamental para o seu sucesso, pois atribui método à aplicação dessa técnica. É recomendável que, na etapa pesquisa da entrevista, o entrevistador prepare um roteiro. Nós vamos, daqui a pouco, falar quais os itens que devem fazer parte do roteiro de uma entrevista. Criar empatia, ser acolhedor e conduzir a entrevista com técnica, de acordo com as etapas propostas, são posturas do entrevistador que podem garantir o sucesso da entrevista. Olha só que coisa interessante, não é mesmo, pessoal? Nós já estamos chegando na terceira situação problema. E eu gostaria de dizer que nessa aula de hoje, nós vamos ter também um momento de interatividade. Eu gostaria que vocês já fossem se preparando, que se houver tempo no final da nossa aula, nós vamos utilizar o Kahoot. O nosso código de acesso, o nosso PIN para hoje é o 105331 105331. Esse vai ser o nosso código de acesso da ferramenta de interatividade, o Kahoot. Então, já vão aí se preparando para que a gente possa utilizar ao final dessa nossa aula. E eu te convido, nesse momento, para conhecer comigo a situação número 3. Vamos lá. Para a entrevista individual que vai realizar com os 5 candidatos que estão concorrendo à vaga de recepcionista, João está preparando um roteiro com perguntas que fará aos candidatos. Quais itens devem fazer parte de um roteiro de entrevista? Vamos entender quais são agora. Primeiro item que os estudiosos aí dos processos de recrutamento e seleção especificamente dizem é desenvolvimento na carreira. E como desenvolvimento na carreira,
nós temos aqui, nós vamos fazer uma abordagem sobre a formação profissional, as experiências passadas, as empresas que esse candidato trabalhou, por que ele saiu dessas empresas, os motivos, né? Há alguma insatisfação na vida profissional e quais são os planos e ambições que ele tem na carreira. Dentro desse item da entrevista, algumas perguntas nós podemos fazer. E eu encaminhei através do seu tutor, você já deve ter recebido, provavelmente, aí, aluno, um material complementar que eu pedi que o seu tutor encaminhasse por e-mail, uma relação de perguntas que podem ser feitas em cada um desses itens aí da entrevista. Então, se você não recebeu, mande uma mensagem para o seu tutor ou olhe lá na sua caixa de e-mail, que desde o início dessa semana ele já ia disponibilizar esse material para você. Então, dentro do item desenvolvimento de carreira, algumas perguntas que eu posso fazer são as seguintes. Trace um breve histórico da sua vida profissional até o último trabalho. Onde, quanto tempo ficou nas empresas, foi promovido, as atividades que você desenvolveu, por que você saiu, de que forma você organiza a sua rotina de trabalho. Conte-me sobre mudanças que você implementou nas suas rotinas. Você acredita ter contribuído de forma direta para a empresa onde trabalhou? Como e por quê? E quando a gente fala de histórico educacional, que também faz parte desse item que é desenvolvimento na carreira, você pode perguntar assim, você estuda atualmente? Quais os principais cursos extracurriculares que você já realizou? Qual a importância desses cursos na sua vida profissional? Você consegue aplicar tudo o que aprendeu? Então, essas são algumas perguntas que podem fazer parte desse item do roteiro de entrevista. Voltando lá ao quadro, o próximo item que nós temos é relacionamento profissional, onde você vai verificar relacionamento profissional, como que esse candidato se relaciona com o quê? Com os seus colegas no ambiente de trabalho, com os subordinados, com as chefias, e como que isso aconteceu nos seus empregos anteriores. E aí, algumas perguntas que você pode fazer dentro desse tópico, eu vou compartilhar com você aqui agora, cite um problema de conflito com um chefe e subordinado. O que ocasionou esse problema? Como você agiu? Qual foi o resultado? Que tipo de pessoas você tem mais facilidade ou dificuldade para trabalhar? Por quê? Você prefere trabalhar sozinho ou em grupo? Por quê? Então, aí você vai conseguir verificar, pode tirar algumas informações sobre como ele se relacionava. Avançando, portanto, e entendendo quais são os outros itens que podem fazer parte aí de um roteiro da entrevista, nós temos aqui o ambiente familiar. Qual a estrutura da família desse candidato? As responsabilidades econômicas que ele possui, né? E dentro desse item ambiente familiar, algumas perguntas possíveis são, por exemplo, como você descreveria a sua vida familiar? Quais são os seus principais planos familiares? Como você lida com os problemas de conciliar as necessidades dos filhos com uma vida profissional? Você tem alguém para ajudar? Qual a disponibilidade dessa pessoa e etc. Né? Então, são questões que você pode usar nesse item da entrevista. O próximo item, vamos lá ao quadro, nós temos aqui. Então, os interesses pessoais. Você vai investigar quais são os hobbies, os hábitos que dão satisfação para o candidato, porque esses hobbies podem trazer revelações assim que a gente considera importantes sobre as suas preferências e realizações. Então, dentro desse item interesses pessoais, nós podemos fazer aquele tipo de pergunta assim, né? Vamos ver aqui. O que você gosta de fazer nas horas de lazer? Esse lazer costuma ser com a família, sozinho, com os amigos? Você pratica algum esporte? Que tipo de esporte? Com qual frequência? Porque dependendo do tipo de esporte, se a pessoa gosta de praticar um esporte em grupo ou um esporte individual, você pode ver grau de sociabilidade. Ele gosta mais de estar em grupo, de trabalhar sozinho. Então, esse tipo de pergunta pode indicar, então, uma preferência, uma facilidade para o trabalho em equipe, por exemplo. Né? Voltando ao quadro,
nós temos aqui mais um item, relacionamentos sociais, que busca, dentro da entrevista, conhecer como que esse candidato se relaciona socialmente, se ele pertence a algum grupo, associação, religião. Isso possibilita verificar o grau de sociabilidade desse candidato. Então, por exemplo, para você, qual a relação entre o trabalho e as atividades que você realiza, né? Existe aqui, quando a gente fala, você vai perguntar se ele participa de algum grupo, de algum clube. Isso pode mostrar, então, esses relacionamentos sociais, né? E aí tem aqui a questão da religião, que é uma questão muito delicada para ser perguntada, para ser questionada dentro da entrevista de emprego, porque ela pode ser considerada um item discriminatório, né? Ou um item realmente discriminatório, é um item aí da diversidade, né? Então, eu tenho que abordar com muita sutileza, eu não posso perguntar para a pessoa qual a sua religião, mas eu posso perguntar qual a relação dela, se ela tem algum, ou a maneira melhor de perguntar é assim, existe algum impedimento de sua parte? Então, imagina uma vaga que trabalha aos sábados. Então, você vai ter que saber daquele candidato se ele tem algum impedimento por questões religiosas que impeçam ele de executar as tarefas do sábado, né? Então, a maneira mais correta de perguntar é qual a relação dele, né? Então, em relação às questões religiosas, como que ele lidar com essas questões e se ele tem algum impedimento que não permita que ele trabalhe aos sábados, por exemplo, né? Então, essa é uma maneira de você conduzir esse questionamento. Muito bem, ainda continuando, portanto, nós temos mais alguns itens aqui que podem fazer parte do roteiro da entrevista, que é, por exemplo, perspectivas futuras, onde você vai verificar o planejamento de vida, como que ele vai gerenciar a carreira, né? E se a empresa faz parte dos planos pessoais desse candidato. Então, por exemplo, você está entrevistando um candidato e ele fala assim para você, dentro de perspectivas futuras, que daqui 2 anos ele quer estar fora do país. Será que a minha empresa quer esse candidato? Será que eu tenho alguma subsidiária que eu possa transferir esse candidato? Preparo ele aqui e transfiro para uma subsidiária? Né? Qual é o meu objetivo? E dentro desse item perspectivas futuras, a gente pode perguntar assim, quais são os seus principais projetos pessoais e profissionais a curto, médio e longo prazo? E aí, dentro ainda dos itens que podem fazer parte do roteiro de uma entrevista, vamos voltar ao quadro, nós temos o que nós chamamos aqui eu posso abordar outros aspectos de acordo com o perfil da empresa e com as características que nós estamos buscando no candidato. Então, nós temos aqui essa tendência de perguntas de autoconhecimento e temos também uma grande tendência de perguntas inusitadas ou inesperadas, totalmente fora do que você poderia esperar na entrevista. Então, essas questões de autopercepção, por exemplo, são aquelas assim, como você se descreveria? Quais os seus principais defeitos e qualidades? Como você lida com eles? Você tem facilidade para falar em público? Qual o seu maior orgulho? Qual a imagem profissional que você acha que as pessoas têm de você? Então, essas são algumas perguntas possíveis. E em relação às perguntas inusitadas, existem grandes corporações fazendo perguntas assim para ver, por exemplo, a criatividade do candidato, como ele lida com o inesperado, né? Como é que ele recebe uma pergunta totalmente inesperada, né? Para ver também criatividade, resolução de problemas, planejamento, são algumas características que eu posso buscar através de perguntas inusitadas. Então, por exemplo, se você fosse para uma ilha e pudesse levar somente 3 coisas, o que levaria? Foi a Yahoo que fez essa pergunta. A Xerox perguntou assim, se você fosse uma caixa de cereais,
Onde estaria e por quê? Por que a bola de tênis é felpuda? Também é uma questão da Xerox. Outra, que superpoder você gostaria de ter? Esse tipo de pergunta que ele pode verificar, dependendo da resposta do candidato, pode fornecer pistas de como que ele enxerga os seus pontos fortes e fracos. Então, essas são algumas possibilidades. Como eu disse para vocês, eu acho muito importante que a gente tenha um roteiro. Se eu não tenho as perguntas prontas, eu tenha uma lista de itens, porque quando eu tenho um roteiro, isso me permite dar técnica para a condução desse processo de entrevista e me permite ser justa e ética com todos os candidatos, porque eu consigo, quando eu faço as mesmas perguntas para todos os candidatos, eu consigo compará-los. Se eu não tenho essa possibilidade de comparar, às vezes eu não tenho um roteiro, eu faço uma pergunta para um, mas não pergunto para o outro. Puxei o outro, eu não perguntei. E então, a presença do roteiro pode te ajudar muito na condução de uma entrevista, né? E aí, vamos resolver essa situação. João acredita que elaborar um roteiro para a entrevista é essencial. Aumenta a confiabilidade do processo e evita discriminação. Fazendo as mesmas perguntas a todos os candidatos, corre-se menos riscos de cometer injustiças e de favorecer alguém. Uma boa prática a ser adotada é fazer anotações sobre aspectos importantes e impressões sobre os candidatos ao longo da entrevista. Essa prática ajuda o entrevistador a não se esquecer de informações importantes, favorecendo, então, a comparação entre os candidatos. E daí vocês receberam como material complementar da aula de hoje um exemplo de ficha de registro de entrevista, onde você tem os principais itens, você vai adaptar de acordo com a sua realidade ou o que você está perguntando e você vai fazendo as anotações, porque esse tipo de registro é importante para você depois comparar esses candidatos. É uma sugestão. Eu trouxe um vídeo que retrata aí uma entrevista de emprego e eu achei que seria interessante a gente mostrar uma parte desse vídeo durante essa aula. Então, vejam como que a gente avalia aí a postura do entrevistador, é adequada, não é adequada? Mas essa é a realidade de muitos candidatos que, às vezes, não se preparam para uma entrevista, não conhecem o nome da empresa, não conseguem conversar sobre a sua autopercepção, como que eu me descrevo, como que eu posso usar esse momento da entrevista a meu favor. Mas vamos conhecer agora a nossa quarta situação, ao quadro. A decisão final sobre o candidato a ser contratado é do gestor da área responsável pela vaga. Portanto, ao final do processo de seleção, o João deve realizar a devolutiva, comunicando o resultado ao candidato escolhido e dando um retorno, ou seja, um feedback, a todos aqueles que não foram aprovados. Além disso, como o RH é uma área de resultados, o João deve fazer uma avaliação para verificar a efetividade desse processo. Qual é a importância da devolutiva no processo de seleção? Quais indicadores podem mostrar que uma seleção foi bem sucedida? A devolutiva é o quê? Né? E por que realizar? Dar um retorno àqueles candidatos que participaram da seleção, mas não foram aprovados. Por que é importante, então? Porque evita que o candidato perca outras oportunidades. Afinal de contas, esse candidato ele investiu tempo, dinheiro em deslocamentos para participar da seleção. Isso vai contribuir para a autoestima, ele vai se sentir valorizado. E esse candidato que participou da seleção e ele não foi aprovado, ele já está pré-selecionado. Pode ser que futuramente eu tenha uma outra vaga, eu posso chamar um desses candidatos que já participaram da seleção. E daí, isso mostra por parte da empresa ética e valores, contribui para uma boa imagem da empresa e é uma estratégia de atração e retenção de talentos, porque eu estou mostrando, aluno, respeito por esses candidatos. Isso é fundamental e é uma atividade, essa devolutiva, que muitas empresas não realizam. E quem participa fica lá esperando uma resposta e não é legal isso. É importante que as empresas façam.
Vamos ao quadro, né? Como que eu posso avaliar os resultados de uma seleção? Eu tenho eficiência. A eficiência está em fazer corretamente as coisas. Eu preciso saber entrevistar, aplicar os testes. Esses testes precisam ser válidos e precisos. Eu tenho que ter um processo de seleção que acontece rapidamente, que é ágil, né? Eu tenho que contar com baixos custos operacionais. Esses custos são com as agências, com as equipes que participaram do processo de escolher candidatos. E a eficácia reside em alcançar resultados mais objetivos, saber trazer os melhores talentos para a empresa, sobretudo tornar a empresa cada dia melhor a partir dessas aquisições de pessoas. Então, o processo de seleção ele tem que garantir que eu consegui trazer as melhores pessoas. E aí, como é que nós podemos, então, aluno, resolver essa situação? Qual a importância, então, da devolutiva e da avaliação do processo de seleção? Vamos lá. Primeiro, o João optou por fazer a devolutiva aos candidatos que não foram aprovados através de um e-mail individual, onde ele agradeceu a participação e orientou o candidato a ficar atento a futuras oportunidades divulgadas no website da empresa. Hoje, além de dar uma devolutiva através de e-mail, algumas empresas fazem isso através de SMS ou WhatsApp. Eu posso mandar uma carta, eu posso fazer um telefonema. Então, você escolhe a maneira, a sua empresa, de acordo com a sua estratégia, vai escolher a melhor maneira de conduzir essa devolutiva. Voltando ao quadro, como é que nós podemos, então, qual a importância da avaliação dos resultados da seleção? O João avaliou os seguintes resultados quantitativos. Ele olhou os custos operacionais com o pessoal e custos adicionais, como, por exemplo, telefone, como ele gastou para fazer o anúncio da vaga, né? Quanto que ele pagou o deslocamento de algum candidato. Olha, tinha um candidato lá que eu queria trazer para o processo de seleção, resolvi pagar a passagem dele, porque ele me interessava muito por conta das competências que estavam lá ali no seu currículo. E tenho também alguns resultados que são qualitativos. Como que está a adaptabilidade desse candidato que foi contratado ao cargo? Os resultados organizacionais, se a empresa está alcançando os seus resultados, eu fiz boas contratações, as pessoas são eficientes, estão conseguindo desempenhar adequadamente. O índice de promoções é um indicador e a rotatividade. Quanto menor é a minha rotatividade, melhor eu contratei as pessoas. E, finalmente, nós chegamos a um momento de nossa aula em que o desafio é provocar novas situações. E o que eu quero provocar aqui com você, aluno, é o seguinte: em quais outros momentos aí do universo da gestão de pessoas eu posso usar a entrevista? Não a entrevista de emprego, mas eu tenho a entrevista como uma ferramenta. É justamente, vamos lá ao quadro, quando nós fazemos a entrevista de desligamento. Então, você sabe o que é a entrevista de desligamento e a sua importância para as organizações? Olha lá, essa é uma reflexão bem importante. A entrevista de desligamento é uma ferramenta de gestão. Ela traz para a organização informações valiosas que se referem à percepção desse ex-colaborador quanto aos valores da empresa, às práticas e à cultura, em algumas nuances formais e informais. Com essa prática, é possível verificar informações e impressões dos profissionais, indicando, né, o clima organizacional, se os fatores que levaram ao desligamento são os mesmos que causam desmotivação dentro da empresa, ou que levam também à queda de produtividade. Por isso, os resultados de uma entrevista de desligamento, eles são usados, devem ser usados e podem, como uma ferramenta de gestão. Eu avalio essas informações para saber como que eu posso melhorar as minhas práticas de gestão de pessoas. Vamos ao quadro. Quais são os objetivos da entrevista de desligamento? E esses objetivos tratam-se de itens que devem fazer
parte de uma entrevista como essa, que é a de desligamento. Eu vou avaliar a satisfação e a opinião do profissional em relação ao quê? Primeiro, aos processos e práticas gerais adotados pela empresa. Eu vou perguntar sobre a conduta da liderança. Será que a conduta da liderança foi o fator que fez aquela pessoa pedir demissão ou não? Vou falar sobre trabalho em equipe, as condições do ambiente de trabalho, se as políticas organizacionais precisam ser aperfeiçoadas ou mesmo melhor aproveitadas. Então, esses são alguns temas, itens, que são objetivos de serem percebidos com a entrevista de desligamento. Além disso, como é que eu posso fazer essa técnica? Como é que eu posso aplicar a entrevista de desligamento? Eu posso fazer com todas as pessoas que saem da organização, ou por solicitação, elas pediram demissão, ou elas foram demitidas. Quando a pessoa pede para sair por solicitação, eu quero conhecer quais as razões que levaram isso. É por causa de falta de oportunidade na carreira? São os desafios? É a remuneração? É o estilo de gestão? É a cultura e o clima da empresa? Né? E quando a pessoa pede, como a empresa demite o candidato, ela pode, nessa entrevista de desligamento, pontuar o que acarretou a demissão, né? Foi por reestruturação da área, enfim, o que aconteceu, né? Que me fez ter que tomar essa ação da demissão. Mas voltando ao quadro, e você, já teve alguma experiência com a entrevista de desligamento? Já teve oportunidade de apresentar as suas impressões para a empresa através desse tipo de entrevista? Ou será que você já teve, já realizou como condutor uma entrevista de desligamento? A empresa que pratica a entrevista de desligamento está se valendo de uma ferramenta estratégica que pode auxiliar em decisões futuras na gestão de suas pessoas. Então, os resultados, aquilo, né, que os candidatos ou os ex-funcionários falam a partir dessa entrevista de desligamento, é fundamental aí para a gente redirecionar as práticas de gestão de pessoas dentro da organização. Nós estamos chegando nos momentos finais da nossa aula. Agora nós vamos conduzir o nosso momento de interatividade. Eu gostaria que vocês já fossem se preparando e aí acessassem o Kahoot. O nosso código de acesso, o nosso PIN é o 10531. Então, olha lá, 10531. Nós já temos 17 jogadores, 18, a Ariane está entrando, vamos lá, esperando mais algumas pessoas se conectarem aí à nossa ferramenta, à nossa atividade. 20 pessoas já, vamos lá. Tentem ir se acessando aí, temos o Guilherme entrando. Temos a Gleiciane, a Rayane. Muito bem, pessoal. Vamos lá, vou dar mais uns minutinhos para que vocês possam. A Daphne e o Felipe acabaram de entrar, o Marcos lá de Manaus. A Wanda também acabou de entrar, pessoal. Vamos lá, mais alguns minutinhos aí para que vocês possam se conectar. Então, olha lá, o nosso código de acesso, o nosso PIN é 105331. O Wendel também entrou. Isso, ótimo. Vou começar, então, vou startar aqui, vocês podem ir se conectando. A Jennifer acabou de entrar. Luana também, o Daniel Silva. Ótimo. Vamos lá, mais uns segundinhos aí. Quero esperar chegar em 40 jogadores aí. Vamos acessando, vamos lá. Muito bem. Ó, Juliana, muito bem. Vamos lá, pessoal, se conectando aí. O Fernando também entrou. A Alexandra. Vamos lá. Aí, 40, vou iniciar.
entrevista e avaliação do processo de seleção. A primeira pergunta: o momento da entrevista em que o candidato faz perguntas. Qual é esse momento dentro das etapas de condução da entrevista em que o candidato faz perguntas? Abertura, troca, pesquisa ou fechamento? Vamos lá. Vocês têm ainda 13 segundos para colocar a sua resposta. Muito bem, temos aí já 35 respostas. Ótimo, olha lá, parabéns, pessoal. 22 pessoas escolheram a alternativa correta. Então, o momento em que o candidato faz perguntas dentro das etapas da entrevista é o momento da troca. Vamos, então, agora à nossa próxima pergunta. Por enquanto, a Luana está liderando o nosso ranking, seguida pela Daphne. Olha lá, nossa próxima pergunta. Item da entrevista que aborda formação profissional e experiências passadas. Item do roteiro da entrevista que aborda formação profissional e experiências passadas. É o ambiente familiar. A decisão final sobre uma contratação é do gestor da área responsável pela vaga. Parabéns, pessoal. Vamos ver aqui quem... A Luana continua liderando e a Daphne está ali, já está de novo em segundo lugar. Muito bem, parabéns, pessoal. Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Não é um dos itens do roteiro da entrevista de emprego. Não faz parte dos itens do roteiro da entrevista. Relacionamentos sociais, testes de conhecimento geral, interesses pessoais, perspectivas futuras. Vamos lá, parte dos itens do roteiro da entrevista. Ok? 21 pessoas escolheram a resposta relacionamentos sociais. Não, relacionamentos sociais e relacionamentos profissionais são itens que fazem parte da entrevista de emprego. Nós estamos falando de entrevista. Teste de conhecimento geral é um teste, é uma outra técnica de seleção. Então, olha aqui, atenção, pessoal. Teste de conhecimento geral é uma técnica de seleção. Eu vou aplicar lá no início do processo. Não faz parte do item de roteiro de entrevista. Então, fiquem atentos que nós tivemos muitas respostas erradas nessa questão. Vamos ver quem continua ali. Momento. Vamos ver quem continua. Agora nós temos aqui a Albral, que passou à frente aí, está disputando com a Luana. Vamos à próxima questão. E a última, retorno dado pela empresa aos candidatos que não passaram na seleção. Qual é o nome dessa prática? Um retorno dado pela empresa aos candidatos que não passaram da seleção. É a devolutiva, é a impositiva, a indicativa ou a seletiva? Ok, vocês ainda têm um segundo. Maravilha, a grande maioria aqui respondeu corretamente. É a devolutiva, uma prática fundamental. Vamos ver aqui como está o nosso pódio. Olha, nós temos aí o Albral em primeiro lugar, a Luana em segundo e o Marlon em terceiro lugar. Parabéns a todos vocês aí. Espero que vocês tenham gostado bastante desse momento de interatividade que vem aí movimentando as nossas aulas. Se tiver alguma pergunta, nós temos aqui uma pergunta do Polo de Cascavel. Quer saber se quem programa o software de entrevista online é o gestor de RH? Olha, normalmente você pode contratar uma empresa que te ajuda a desenvolver as questões para esse tipo de teste, certo? Online. Então, você pode assessorar, mas muitas empresas de software já têm o software construído, mas você vai customizar essa ferramenta para as necessidades da sua empresa. Pode ser que exista uma possibilidade de você, dentro desse software, inserir as perguntas para cada cargo. Então, provavelmente é o profissional de RH que vai operacionalizar esse sistema aí. Sim.
Temos aqui também um outro, o Polo de Bahia. As etapas podem ser classificadas em triagem, entrevista, seleção de candidato e contratação? Olha, nós podemos ter assim, triagem no momento inicial, você vai fazer um filtro, você vai fazer análise de currículo, depois você vai aplicar as técnicas de seleção, depois você vai conduzir as entrevistas e finalizar, contratar, né? Selecionando quem é o mais adequado. Mas eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa aula de hoje. A nossa próxima aula, como eu disse, eu gostaria que vocês viessem muito animados, porque nós vamos trazer uma metodologia sobre a entrevista por competência. Então, não percam a nossa próxima aula. Eu aguardo vocês e até a nossa próxima semana aí.